A paz do Senhor aos irmãos. Vamos aqui dar continuidade à nossa lição, a lição número 2, que é as promessas de Deus para Israel, que está na revista As Promessas de Deus. Então, essa é a segunda lição que vamos dar essa semana e que o Senhor Jesus venha abençoar a vida de cada um de vocês. Vamos lá para a nossa leitura bíblica, que está em Gênesis 12, de 1 a 3 e Romanos 9, de 1 a 5. Mas antes de mais nada, vamos para a nossa oração inicial. Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, queremos te apresentar essa lição e queremos te agradecer por tudo que o Senhor já tem feito. Abra nossa mente, nosso entendimento, para aprender aquilo que o Senhor deseja nos ensinar e que a gente não retenha somente para nós, mas que a gente venha pôr em prática tudo aquilo que viemos aprender no nome santo de Jesus. Amém e graças a Deus. Amém, graças a Deus. Vamos lá para a nossa leitura que diz, Gênesis 12, de 1 a 3. Ora, o Senhor disse a Abraão, sai-te da tua terra e da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei, e far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E em ti serão benditas todas as famílias da terra. Romanos 9, do 1 ao 5. Em Cristo digo a verdade, não minto, dando-me testemunho a minha consciência no Espírito Santo. Tenho grande tristeza e contínua dor no meu coração, porque os mesmos poderia desejar ser separado de Cristo, por amor de meus irmãos, que são meus parentes, segundo a carne, que são israelitas, dos que é a adoção de filhos e a glória e os concertos, e a lei e o culto, e as promessas, dos quais são os pais e dos quais é Cristo, segundo a carne, o qual é sobre todo Deus bendito eternamente. Amém. A introdução vai dizer, as promessas divinas para Israel foram proferidas há de mais de 4.000 anos, antes do advento do Senhor Jesus. Tudo começou quando Deus chamou Abraão e fez-lhe promessa a respeito do divino propósito de formar uma grande nação. Nessa chamada está implícita as promessas para Israel, como nação ímpar dentre todos os povos da terra, a fim de uma forma especial cumprir os propósitos divinos para a humanidade. Por isso, nesta lição, veremos que muitas promessas de Deus para Israel são irrevogáveis. Elas foram feitas por Deus a Abraão, a Isaque e a Jacó, a Davi e confirmada com o advento do Senhor Jesus Cristo. Amém? Em ponto 1 dessa lição, Israel, a promessa da criação de uma grande nação. E far-te-ei uma grande nação. Essa promessa tinha como objetivo mostrar a Abraão o propósito de Deus em formar a partir dele uma grande nação diferente de todas as outras, a nação de Israel. Ao longo da história, esse propósito se cumpriu de maneira evidente e poderosa, quando Deus disse a Abraão que ele seria pai de uma grande nação. O patriarca estava com 75 anos e sua esposa Sara era estéril. Anos depois, Deus renovou a sua promessa de criar uma grande nação a partir de Abraão. O que acontece aqui? Qual é essa grande nação? O povo tinha esquecido quem era Deus. Já não sabia mais, já adorava outros deuses feitos por mão de homens. E aí Deus olha e fala, eu preciso lembrar esse povo que eu sou o verdadeiro Deus, que eu existo. Quem criou tudo não são os deuses de pau e de pedra que eles estão seguindo, mas sim eu. Então o que Deus faz? Ele olha para baixo e acha Abraão. Opa, esse homem é diferente. Esse cara é diferente. Ele mora no meio de um povo idólatra, sua família é idólatra,
mas aparentemente ele não adora esses deuses. Calma aí que eu vou conversar com ele. E aí Deus começa uma conversa com Abraão e faz promessa na sua vida, eu separei você, mas de você vai crescer uma grande nação que vai adorar novamente o meu nome e reconhecer como Deus na vida deles. É isso que Deus faz. Deus pega Abraão, separa, faz essa promessa e diz, todos aqueles que te abençoarem, eu vou te abençoar. Mas aqueles que te amaldiçoarem, eu vou amaldiçoar. É só a gente ver aí na terra o que está acontecendo. Todos aqueles que amaldiçoam a nação de Israel, atrai maldição. Mas todos aqueles que abençoam, atrai bênção. É só a gente olhar aí. Amém? O ponto 2. E abençoar-te-ei e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. Deus desejou promover o nome de Abraão numa dimensão jamais imaginada pelo patriarca. Entretanto, a promessa não era meramente materialista. A bênção material deveria carregar um testemunho espiritual. E tu serás uma bênção. Gênesis 12:1. Nenhuma nação teria dúvida de que era Deus que faria isso com Abraão. Era uma promessa por demais significativa, pois Abraão era filho de uma família idólatra, e Deus escolheu para ser pai de um povo que ainda surgiria, o povo de Israel. A história hebreia comprova que o patriarca Abraão foi de fato uma grande bênção para os israelitas. O que acontece aqui? Deus tira Abraão do meio da sua família, que é uma família que adora outros deuses, e fala, de ti eu vou criar uma nação. Essa nação vai ser ensinada por você para apresentar quem eu sou às demais nações. E tudo que você tiver e essa nação tiver, não somente a parte financeira, material, vai ser glorificado o meu nome. Não é o meu, mas o nome de Deus. Então o nome de Deus vai ser glorificado. Por quê? Porque tudo que Abraão tinha, ele devia a Deus. Ele era grato a Deus, porque era Deus que fazia isso acontecer na vida dele. Pessoas que vinham de outros lugares o abençoavam, como o próprio rei do Egito e o rei da Filístia, abençoavam Abraão. Todos eles abençoavam. E quem abençoava Abraão também certamente era abençoado. Mas aquele que fazia algum mal contra Abraão também recebia o mal. Porque mesmo o faraó e o rei do Egito e o rei da Filístia, não sabendo que Sara não era irmã dele, mesmo Abraão tendo mentido, eles sofreram consequência. Porque se meteram contra a vida de Abraão. Abraão mente falando que é sua irmã, em termos sim, porque Sara era sua irmã. Ele temia pela morte dele, porque os reis, antigamente naquela época, matavam os esposos e tomavam as mulheres como sua. Então Abraão temeu. Mas o que Deus fez com eles? Quando você é abençoado, abençoa Abraão, você é abençoado. Quando você amaldiçoa, faz algum mal, você vai sofrer um mal, vai sofrer consequência. Então, até hoje, quando nós somos benditos, toda a terra é bendita por causa de Abraão. Porque Deus falou, todas as nações serão benditas. Mas para você ser uma nação bendita, tem que abençoar Abraão. E quem é Abraão hoje em dia? É a nação de Israel. Ponto 3. E abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Essa foi uma promessa dupla, de bênção e de maldição. Na verdade, Abraão seria uma grande influência para os que relacionavam com ele, de modo que Deus abençoaria os que se auxiliassem Abraão e castigaria quem o amaldiçoasse. Esse evento faria de Abraão uma influência mundial, que perduraria em sua
posteridade. Além disso, essa promessa é confirmada em números. Benditos que te abençoarem e malditos que te amaldiçoarem. Então, olha só, vamos aqui mais uma vez dar a explicação. Já falei sobre o rei do Egito e o rei da Filístia. Mas olha só, essa promessa cai sobre a vida de Abraão. Deus está falando, ó, aqueles que te abençoam, eu abençoo, aqueles que te amaldiçoam, eu amaldiçoo. Só que Deus também fala, serão benditas todas as nações. Então, todas as nações que entregar a sua vida, todo aquele que entrega a sua vida ao Deus Altíssimo, o Deus único, o nosso Deus, ele é abençoado. Por quê? Porque nós fomos alcançados pela palavra do Senhor. Como nós fomos alcançados pela palavra do Senhor? Através da sua palavra, a Bíblia. A Bíblia Sagrada, desde Gênesis a Apocalipse. Quando nós lemos a Bíblia Sagrada, nós vamos aprender quem é Deus. Deus vai se revelar para nós e vai revelar o seu Filho desde o início. Desde Gênesis. E revela ele quando chega no Novo Testamento e até o Apocalipse. Deus se revela o seu Filho para nós até os dias de hoje. Então, todo aquele que seguir ao Senhor Jesus como seu único Salvador da sua vida, vai ser abençoado. Mas, infelizmente, aquele que não seguir será amaldiçoado. Ah, pastor, mas eu vejo muita gente aí que não segue, até não acredita em Deus e é abençoado. Ei, abençoado às vezes financeiramente, mas não tem paz no coração. Cadê a bênção espiritual aí? Cadê o agradecimento? Porque tem muitas pessoas que o próprio Deus é eles mesmos. É o dinheiro deles, é o Deus deles. Então fica a dica. E depois, quando Deus te chamar, para onde vai sua alma? Então, seja um homem, uma mulher abençoado, servindo ao Senhor Jesus como o único Salvador da sua vida. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Essa promessa é considerada uma segunda profecia da Escritura a respeito do Senhor Jesus. A primeira está registrada em Gênesis 3,15. Podemos ter essa confirmação por meio da carta de Paulo aos Gálatas, em que uma bênção espiritual viria por meio de um descendente de Abraão, o pai dos israelitas. Essa bênção diz respeito ao advento do Senhor Jesus, sua boa notícia oferecida a todas as nações. Quando o homem cai, peca lá no paraíso, o que acontece? Deus faz uma promessa. E aqui ele lembra a Abraão, ó, eu vou trazer um que vai abençoar todas as nações. Por quê? Porque vem de ti, Abraão. Por isso que todas as nações serão abençoadas, serão benditas por causa de você. Porque aquele que vai abençoar as nações vai vir da sua descendência. Não é da descendência de outro reino, outro povo, mas sim da descendência de Israel. E quem é o pai de Israel? Abraão. Então é por isso que Deus faz essa promessa, uma segunda promessa, que essa promessa vai atingir a todos nós. É só abrirmos os ouvidos e ouvir a voz de Deus, que Deus vai trazer essa promessa para a nossa vida. Amém? Eu quero terminar aqui essa primeira parte da lição. Amanhã eu continuarei, trarei a segunda parte. Que o Senhor Jesus abençoe a vida de cada um de vocês. Oremos. Pai, toma a nossa vida em tuas mãos, faça sua vontade, seu querer. Não permita que nenhum mal nos aconteça, mas que o Senhor esteja sempre conosco. Toma o nosso dia nas tuas mãos e nos dê um ótimo dia. Livra da bala perdida, dos homens maus, de todo que é ruim, mas que a sua mão esteja sempre sobre nós, nos guiando e nos protegendo. Em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Amém, graças a Deus. Até amanhã, na próxima live. Que o Senhor Jesus venha abençoar cada um de vocês nessa manhã.